aí, geração Nintendo, aqui quem fala é o Rafael, estamos começando mais um vídeo informativo. Hoje estarei trazendo várias informações que podemos ver no trailer do Nintendo Switch, ou até mesmo algumas informações que você possa ter deixado passar batido. Caso queira assistir o trailer antes de ver a minha análise, vai aparecer aí na tela para vocês um card para que você possa ir direto para o trailer oficial no canal da Nintendo para você assistir. Depois volta aqui e assista a minha análise, por favor. Se você já assistiu o trailer, vamos continuar então. Veja, se você concorda com o que eu vou dizer e se deixei passar algo, já deixe seu comentário e um gostei para ajudar o canal. Enfim, vamos para a análise. Os primeiros 6 segundos de trailer não há nada demais. E aqui começa as informações. Podemos notar aqui uma cena comum de um jovem jogando em uma sala de estar. As primeiras informações que podemos tirar dessa cena é que, como eu disse, é um jovem jogando, não é uma família, não é uma criança. Públicos que sempre foram alvos dos consoles anteriores. Podemos notar também que ele está jogando The Legend of Zelda Breath of the Wild, mas é apenas uma cena aleatória, sem nenhuma informação adicional sobre o jogo. Ok, ele está segurando um controle diferente, já falaremos sobre isso. Uma outra cena aleatória do novo Zelda. Aí temos a logo do console e o nome, Nintendo Switch. A logo faz uma pequena analogia ao Yin e Yang, pelo que aparenta, mas não que seja realmente isso. E também representa o formato do controle novo, que já vamos ver. Switch significa interruptor, traduzindo diretamente. Mas nesse contexto significaria algo como mudar, trocar, no sentido que você pode mudar a qualquer momento a forma como você joga. Já vamos falar sobre isso também. Aqui vemos o Nintendo Switch na dock em cima da mesa. Vou chamá-lo de NS a partir de agora para facilitar. O NS, na verdade, se parece com um tablet, que é essa parte que está dentro da dock. A dock é a base que liga o Switch à TV e também serve como carregador. Podemos ver nessa imagem também que a dock possui 2 entradas na lateral. Pelo formato, eu chutaria ser 2 USBs. Aqui está o nosso cachorrinho, brincadeira, esse é o controle do NS. Essa piada de cachorrinho é que a internet já criou um mascote pro NS, e ele parece um cachorrinho com a cara no formato do controle. Aposto que depois que você ver essa imagem, nunca mais você vai olhar para esse controle da mesma forma. Na minha opinião, eu gostei da piada, ficou bonitinho o cachorrinho. Voltando para o controle em si, ele se chama Joy-Con, no caso quando ele está assim, montado. Ele possui uma base no centro que encaixa as 2 partes que possuem os botões. Essas partes separadas se chamam Joy-Con L e Joy-Con R, no caso de left e right, direito e esquerdo. Nessa cena ele mostra que dá para você separar eles, encaixar no NS, a parte tablet dele, e usá-lo de forma parecida com o gamepad do Nintendo Wii U, mas nesse caso sem limite de distância da dock. Ele mostra também que a troca que ele faz entre a tela da TV e a tela do NS é instantânea, podendo trocar o modo de jogo como bem entender. Como disse antes, esse é o motivo do nome Switch. Agora ele vai pra fora, demonstrando que pode jogar em qualquer lugar. Mais umas cenas do novo Zelda, que se não me engano já apareceram em cenas em algum trailer também. Ou seja, nada de novo. Aqui mostrando que o cara foi viajar carregando o NS, enfatizando a liberdade de levar aonde quiser. Aqui uma cena muito importante, que até já ouvi pronunciamento da própria Nintendo sobre isso. O NS vai utilizar cartuchos. Foi dito também que o tamanho padrão desses cartuchos é de 16 GB, mas não significa que não possam ter maiores ou menores também. Nessa cena o cara usando o NS como desculpa para puxar assunto com a moça. Podemos ver que o NS tem um suporte atrás para colocar ele de pé em uma mesa. Aqui podemos ver 3 coisas importantes. A primeira é a entrada de cartucho, escrita Game Card, muito parecida com a entrada do 3DS. A segunda coisa é a entrada do fone de ouvido, entrada comum, igual tinha no Gamepad e no 3DS. Isso é ótimo. Sem fones de ouvidos com entradas próprias e preços absurdos. Você pode usar qualquer fone que quiser.
E a terceira são os gatilhos nos botões traseiros, o que provavelmente deve ser o ZL e ZR. A última vez que a Nintendo colocou gatilho em um console dela foi no GameCube. Ele destaca os controles e vemos Skyrim rodando no fundo. O foco aqui na verdade não é nem o Skyrim em si, mas mostrar que terá jogos third party no console e que ele será potente. Uma coisa interessante que notei nessa cena é que dá pra jogar com os Joy-Cons como se fossem os Motion Control do Wii. Dependendo da situação, é bem confortável jogar com os braços mais livres do que ambas as mãos segurando um controle. Eu acho, pelo menos. O cara continua jogando enquanto vai indo pro destino dele. Chegando em casa, ele já descansa o NES na dock para carregar e enviar a tela direto para a TV. E agora, para os fãs de controles mais normais, temos o que eu chamaria de Pro Controller do NES. Um controle de formato comum para quem prefere algo mais tradicional. Agora trocando de cena, galera entrando no carro. E agora começamos uma parte que me interessa muito. Informações extras sobre jogos fechados. Começando com um dos meus favoritos, ao que parece ser o Mario Kart 8. Nessa rápida cena podemos já ver algumas diferenças no jogo. Na próxima cena teremos uma visão melhor. Primeiro, podemos ver o Boo como um personagem jogável. No caso, ele não existia no Mario Kart 8. Já pode ser contado como um conteúdo extra. Outra coisa é que agora temos a opção de carregar 2 itens. No Kart 8 podemos carregar apenas um. Outra diferença, ou não consigo dizer porque a qualidade está meio baixa, eu acho que esse kart também é um conteúdo extra, pois eu não lembro dele entre os outros karts do jogo. Em um comentário, essa é a fase do Yoshi, a qual era inclusa na DLC. No caso, acho que essa versão já vai vir com ela. Mas aí fica a pergunta, isso é uma portabilidade do 8 para o NES? Um remasterizado com conteúdo extra? Ou quem sabe é o Mario Kart 9? Muitos vão negar a possibilidade de ser o Kart 9, mas é comum algumas fases dos jogos anteriores da franquia irem para o próximo jogo. Enfim, o que acham? Deixem um comentário para podermos debater essa ideia. Continuando. Mesma situação do Skyrim, mostrando que ele terá jogos third party, nesse caso um de esporte, basquete para ser mais preciso. Agora outra cena muito importante, teremos um Mario logo de cara para o NES. No trailer não diz quando vai ser lançado nem nada do tipo, mas rumores apontam que esse Mario 3D em questão está praticamente finalizado e será lançado junto com o console, pelo que dizem. Podemos ver um Mario em um cenário muito colorido, e o que aparenta, esse Mario vai ser 100% em 3D. Tô ansioso por esse jogo. Outra coisa rápida que aparece é esse personagem, tá mais para NPC eu acho. Nunca vi, e como temos 2 na cena, possivelmente é alguma vila cheia desses personagens. Uma informação à toa, o Mario está fazendo o clássico pulo triplo dele. Nessa cena temos muitos detalhes. Temos um coração, que pelo que parece é um coletável. No caso, possivelmente vai carregar a vida do Mario, o que podemos considerar que não vai ser estilo 3D World e Mario clássico, que leva dano e fica pequeno. Ele terá uma barrinha de HP, estilo Mario 64 e o Galaxy. Falando em Mario 64, tinha corações lá também para curar a vida. O Mario está numa cena que parece ser um deserto, mas tem algo que parece ser gelo ali no fundo, ou será vidro. Temos argolas douradas que foram usadas no Mario 3D World para dar moedas bônus e coisas do tipo, uns desafios básicos que tem na franquia, e uma informação extra, o Mario está desviando de um Bullet Bill. Vocês acham que esse jogo será sequência de alguma das histórias anteriores do Mario? Tipo o Galaxy, ou o Mario 64, ou quem sabe até mesmo o Sunshine? Ou será uma nova sequência? Comenta aí para eu saber o que vocês pensam. Mais uma vez, dando ênfase à cena de que dá pra tirar ele e continuar jogando. Detalhe nessa parte, preste atenção no barulho. Ele possui algum tipo de trava para manter o controle firmemente travado. Essa informação é útil para quem achou que ia ser azarado e deixar a tela cair. Aqui ela mostra que tem como jogar de 2 jogadores, um com cada Joy-Con, no caso gameplay local. Só um comentário sobre isso, eu sou uma pessoa que tem mãos grandes. Esse controle minúsculo para usar com as 2 mãos vai dar uma cãibra nos dedos.
Jogar dessa forma não parece confortável, mas serve para quebrar galho no caso. E agora, outra cena que me interessa muito, Splatoon, que também vai nos deixar algumas dúvidas. O que já podemos ver nessa cena é uma fase nova, não tem no Splatoon do Wii U. Galera reunida, armando estratégias, dando um grito de guerra, entrando em estágios, plateia torcendo, isso tudo tem um significado. A Nintendo tá querendo focar em esportes também. E aqui temos mais informações preciosas sobre o Splatoon. Não dá pra saber se é mais uma fase nova ou é a mesma mostrada anterior. Outra coisa, pelo que parece teremos customização de cabelo agora, ou melhor, customização de tentáculos. Antes tínhamos apenas os tentáculos de menina e de menino. Agora podemos ver aqui 3 tipos diferentes no char feminino e 5 tipos diferentes no char masculino. No caso, se tem o tentáculo padrão feminino, também terá o do masculino, então serão 6 para o masculino, mas com certeza terá mais que isso. Ao que me parece, essas metralhadoras são uma arma nova também. Aí ficamos com a mesma questão do Mario Kart, isso será uma remasterização com conteúdo extra, ou será um Splatoon 2? Diga nos comentários o que você acha. A plateia pirando com a disputa de eSport, reforçando a ideia de que a Nintendo dará um foco nisso. E aí está a logo pela última vez, anunciando que será lançado em março de 2017. Bom, agora vamos ficar com a minha opinião sobre o Nintendo Switch. Muitos foram contra a ideia da Nintendo não trazer um console de última geração, potente, mas eu apoio a decisão da Nintendo, pois ela está focando em algo que é a alma do entretenimento, diversão, e nesse caso, diversão que dá para levar para onde quiser. Nintendo sempre foi uma empresa inovadora, algumas vezes até mesmo se dando mal por estar além do seu tempo. Um bom exemplo disso, temos o maior fracasso da Nintendo, que foi o Virtual Boy. Por falta de tecnologia na época e uma ideia muito além do tempo, esse console foi um fracasso. Mas olhando pra ele não lembra nada? Tipo os óculos de realidade aumentada que estão fazendo o maior sucesso ultimamente? Pois bem, esse Virtual Boy foi lançado em agosto de 1995, trazendo uma ideia que está sendo utilizada hoje, em 2016. Enfim, onde eu quero chegar? Tenho certeza que o Nintendo Switch vai trazer muitas ideias inovadoras e jogos das franquias que amamos de forma que nunca vimos antes. E muitos jogos de outras empresas também farão parte desse grandioso projeto. Tenho certeza de que quem comprar o NES não vai se arrepender, e eu vou estar nessa lista. E o que vocês acham? Gostaram do console? Gostaram da proposta dele? Vão querer um? Responda todas essas perguntas no comentário e quem sabe posso fazer até um vídeo respondendo vocês diretamente. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostarem, deixe um like, se inscreva para não perder os próximos vídeos e até a próxima. Tchau!